Vamos lá. Dando início à apresentação do nosso artigo intitulado Etnomatemática no campo, os etnossaberes geométricos nas práticas laborais de um trabalhador do campo. O presente estudo procede de uma dissertação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Sergipe, PPG-CIMA, sendo o recorte dessa dissertação, teve como finalidade esse artigo atender a um dos objetivos específicos dessa pesquisa, que é apresentar os etnossaberes geométricos identificados na cubagem de terra e na construção de uma cisterna artesiana. E, além disso, analisar como esses etnossaberes são construídos pelo trabalhador do campo de forma empírica. Para tal fim, a fundamentação teórica esteve enraizada primordialmente na perspectiva do programa Etnomatemática, por ter como essência a abordagem de distintas formas de conhecer. Dito de outra forma, por procurar dar voz a outras formas de pensar associadas a diferentes formas de vida. Sendo assim, nos embarcamos nos trilhos do programa Etnomatemático, especificamente seguindo os estudos e os pensamentos de D'Ambrosio. E é o principal referencial da nossa pesquisa quanto ao programa Etnomatemática. Quanto às justificativas que nos levaram a essa investigação, foi o meu convívio no campo. Era visível a utilização de etnossaberes matemáticos nas práticas desses trabalhadores. Em sendo mais específico, etnossaberes que envolviam de forma implícita conhecimentos geométricos. Esses foram os principais justificativos que nos levaram a nos debruçar sobre esse caminho investigativo. Okay? Quanto ao caminho metodológico, o loco de pesquisa foi um povoado, conhecido por Povoado Moita Formosa, no município de Itaporanga da Ajuda, zona rural, que fica aproximadamente 44 quilômetros da capital, Aracaju. No tocante aos procedimentos metodológicos, optamos pela observação participante, fundamentado principalmente em Gil 2010 e Marx 2016, as entrevistas semi-estruturadas, nos estudos de Marconi e Lacasse 2010, por serem flexíveis quanto à estrutura, não seguirem um padrão pré-estabelecido, além do uso das autobiografias narrativas, valendo-se dos estudos de Silva 2004. Já para a análise dos dados, nos fundamentamos na análise do discurso, pautando-se principalmente em Orlandi 2008 e 2012. De início, apoiando-se na observação participante, identificamos 22 trabalhadores nesse loco de pesquisa. Mas para esse artigo, nos limitamos a nos debruçar sobre duas práticas laborais de um trabalhador do campo. Essas duas práticas são a cubagem de terra e a construção de uma cisterna artesiana. Ok? Quanto a essas duas práticas, no dia a dia dos trabalhadores, durante suas atividades diárias, percebemos que a matemática estava presente tanto em uma perspectiva implícita quanto explícita. Ou seja, havia a presença de diferentes jogos de linguagem matemáticos. Nessa conceituação, tanto em Coalvord de Winchester, como a perspectiva de Ambrosiana, que nos faz compreender que ao longo da história, grupos distintos desenvolvem suas próprias técnicas de matemática para que pudesse lidar, entender, compreender o contexto cultural ao qual está inserido. E assim, em conformidade com esses dois teóricos, tanto D'Ambrosio como Winchester, durante o período de intervenção no campo, no povoado Moita Formosa, identificamos que os trabalhadores do campo, na maioria das vezes, mesmo com um nível baixo de escolaridade, existem suas práticas laborais
no modo como seus cálculos são organizados, existem raciocínios matemáticos, existem saberes, etnosaberes que lhes são próprios. Por conta disso, que em nosso estudo nos utilizamos do termo etnossaberes, por serem saberes próprios dos trabalhadores do campo. Ok? Agora nos debruçamos sobre a primeira prática laboral, que é a cubagem de terra. Quais os etnossaberes que identificamos nessa prática laboral desse trabalhador? Primeiro, foi a utilização, né, da vara, que equivale, segundo o trabalhador, né, a 2,20 metros e 20 centímetros. E ele se utilizava de uma medida não convencional, que era a tarefa, que equivalia a 25 varas quadradas. E para eles fazer a cubagem, né, de um terreno, que era sinônimo de ele pegar a vara e medir todos os seus aceros, né, ou seja, todos os lados do terreno, isso que era a cubagem para o trabalhador. E durante esses cálculos matemáticos, percebemos que eles faziam cálculos mentais rapidamente. Mesmo antes de concluir a anotação dos cálculos, eles já falavam qual era o resultado. Então era um etnossaber bem interessante durante aquela prática laboral. Já com relação à segunda prática, né, que era a construção de cisterna artesiana, o trabalhador falava que era necessária aquela construção daquela cisterna por conta da região no tempo das secas. Então haveria sempre a necessidade da construção dessas cisternas, né? E desde o início da construção da cisterna até a conclusão, percebemos a presença de etnossaberes, né? Tanto na construção da base circular, que eles utilizavam de uma linha de 25 centímetros, fixava um prego em cada extremidade, né? Pegava o primeiro prego, fixava no chão, e para construir a circunferência, né, a base da cisterna circular, rodeavam, né, essa linha até construir o círculo. Ou seja, eles não tinham conhecimentos matemáticos, né, segundo as narrativas autobiográficas, conhecimentos escolares, mas havia nesse contexto a utilização de etnossaberes geométricos para a construção dessa cisterna, desde a construção da base circular, né, até a construção, a escavação da cisterna, né, que eles utilizavam vamos dizer assim, de uma vara para saber se as paredes estavam se encostando, se estavam se afastando. Era outro etnossaber utilizado naquela prática laboral. Mais um exemplo aqui. E ao ser questionados, né, e ao esse trabalhador ser questionado pela gente quanto à construção desses etnossaberes matemáticos, eles relataram a seguinte coisa, né, a seguinte afirmação: meu pai quem me ensinou, meu pai analfabeto, nunca aprendeu a ler, não sabe nem fazer o nome dele, e ele quem me ensinou. Né? Então percebemos que aquelas dicas de matemas, aqueles etnossaberes que estavam presentes em suas práticas laborais, foram passados de geração em geração, né? Passando de geração em geração, ou aprendidos, né, através dos mais experientes. E além dessa questão de sobrevivência, havia também, como percebemos, a transcendência, ou seja, os conhecimentos também tinham a preocupação de ser passados para os mais novos. Com relação às considerações finais, em suma, esse estudo sublinha um dos cernes de uma pesquisa etnomatemática, ou seja, não esteve focada somente na determinação dos etnossaberes matemáticos, mas também em investigar como esses foram gerados. E assim desconstruímos a ideia de que é apenas uma forma de matematizar e de que a construção dos conhecimentos matemáticos é apenas mérito dos privilegiados. Certo? E por fim, quanto à construção, não foram frutos de um conhecimento escolarizado. Este trabalhador do campo só construiu culturalmente, assim como através da observação e da interpretação, né? Assim como são passados de geração em geração pelos amigos, pelo pai, pelos outros parentes. Aprende-se a profissão com
e na prática, não importa que esse outro tenha escolarização ou não. Okay? Diante desse contexto, percebemos no sentido que vai além da sobrevivência, mas que um meio de sustentar-se há também um sentido de transcendência, a preocupação em passar para os outros esses etnosaberes.